Bom, pessoal, vamos lá. Boa noite para todos novamente, tá? A partir de agora estamos gravando. Hã, Vamos para a primeira parte da apresentação, que são teóricos da pós-modernidade, tá? Esse aqui é o nosso primeiro tema de hoje. Cadê vocês? Aqui apareceu, tá meio lentinho. Bom, esse tema aqui é um tema que a gente já trabalhou algumas vezes, né, ao longo dos 2 últimos anos, né? Discutimos em sala de aula, muitas vezes é esse tema também. E aí é o seguinte, pessoal, o que seriam os teóricos da pós-modernidade? Na última aula, há 15 dias atrás, nós falamos de modernidade e pós-modernidade. A pós-modernidade seria, tecnicamente, a sociedade como nós vemos ela hoje em dia, e eles são meio que unânimes que desde o fim da Guerra Fria, né, há mais ou menos 30, 35 anos atrás, as mudanças que estão ocorrendo na sociedade estão ocorrendo de uma forma muito acelerada. Tá? E o principal teórico em relação a isso é o filósofo polonês, o Zygmunt Bauman, né, que criou o termo para a pós-modernidade como se fosse a modernidade líquida, né? Basicamente, essa ideia de pós-modernidade, né, tem muitas referências culturais. A gente também pode chamá-la de hipermodernidade, se vocês quiserem essa frase, né, em vez de ser tem a modernidade, pós-modernidade e a hipermodernidade. Que esse termo aí já foi criado pelo filósofo francês o Gilles Lipovetsky, nome bonito, né? Quase indecifrável. Escreveu um livro, o principal dele é A Era do Vazio, O Luxo Eterno e A Terceira Mulher, O Império do Efêmero e a Felicidade Paradoxal. Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumismo. Gente, como que eu posso explicar isso para vocês de uma forma bem simples? Vocês vivem numa sociedade hipermoderna. Vocês já nasceram nela. É muito comum eh, pessoas que têm a minha idade, ou acima de 30 anos, que não é o caso de vocês, a gente ter vivido a nossa infância e a nossa adolescência sem tanta tecnologia, né? A gente é de uma época que eu fui ver a internet pela primeira vez, eu já tinha 17 para 18 anos, só para vocês terem uma noção, tá? Isso, não, desculpa, menti. 14 anos de idade foi a primeira vez que eu tive contato com a internet, porque eu consegui um curso gratuito lá no sindicato de Guarulhos, dos operários de Guarulhos, e lá eu fui fazer um curso de informática. Aí, primeira vez que eu tive contato com a internet, isso em 1994, 96, desculpa, tô meio ruim de data hoje. E era uma coisa muito futurística pra gente, não vou mentir, há 30 anos atrás. A gente não tinha noção do impacto que a internet, por exemplo, ia ter nas nossas vidas. Vocês já são pessoas que nasceram na era da informática. Então, quando vocês nasceram, por volta lá de 2003, 2004, 2005, né, alguns aí, 2006, né, os mais jovens, a internet já estava bombando. Todo mundo já tinha computador, né, assim, quem tinha poder aquisitivo melhor. Celular já estava começando a pegar a internet, tirar foto com celular, redes sociais, que a explosão no Brasil foi o antigo Orkut, depois veio essas mais modernas, que vocês conhecem muito bem. Então, a gente pode dizer que vocês são a primeira geração totalmente informatizada, que vive numa era de informação. Tá? A informática aqui também a gente desdobra para a ideia de informação, o acesso ilimitado à informação. E a gente percebe, pessoal mais velho, que as mudanças que ocorrem, elas estão ocorrendo tão rápidas que não dá tempo para elas serem absorvidas, entendidas, processadas, e elas já desaparecem, né? E fica uma coisa meio supérflua. Se você tiver uma coisa de 3 meses atrás, já é considerada uma coisa antiga, né? A música que tocou no carnaval desse ano já não vai ser a música do carnaval do ano que vem. Então, fica uma coisa muito acelerada, tá? Quando a gente é jovem, não vou mentir para vocês, a idade de vocês, vocês têm uma capacidade de absorção muito grande de informação, né? Tanto que isso embaralha muitas vezes a mente de vocês e vocês acabam caindo aí em problemas, às vezes até emocionais, por não conseguir dar conta de tantas novidades. Literalmente, a juventude hoje está sendo engolida pela informação, né? E eles não conseguem muitas vezes processar, dinamizar, e isso não tem assim, por exemplo, os próximos 10, 15, 20 anos, a gente não tem um sinal, alguma coisa que vai melhorar, só vai piorar,
né? Então, vocês são os próximos adultos, a geração adulta do 2030 é vocês, e essa tendência é piorar. E a maioria de vocês adora isso, né? E aí, por exemplo, vamos só, deixa eu acabar de ler esse trecho aqui, senão eu fico meio perdido. Era a era do vazio, né? Lipovetsky, desculpa, expõe marcas de uma sociedade baseada no hedonismo, doutrina ética que preza a busca do prazer como fundamento primeiro da existência. Quando vocês pensam no futuro, o que que vocês pensam? Felicidade. Mas será que essa felicidade é assumir responsabilidades ou ser feliz? E ser feliz muitas vezes não é assumir responsabilidade, é viver a vida da forma que bem entender. Isso seria o hedonismo, né? Que você busca o prazer antes da felicidade. E se esse prazer poder te dar felicidade, melhor ainda. Então, ela é muito superficial, ela é muito momentânea, né? Em busca do call, né? Nas relações humanas, incapaz de elaborar projetos sociais sólidos e, portanto, marcada por desinvestimentos públicos, pela perda das referências morais e ainda marcas outras como a personalização dos processos de socialização e a coexistência pacífica lúdica dos antagonismos, violência e convívio, modernismo e retrô, ambientalismo e consumo desbragado. Vocês são uma geração que vive o velho e o moderno simultaneamente. Né, é isso que ele está querendo dizer, os antagonismos. Então, ao mesmo tempo que a gente vive numa sociedade mega violenta, a gente tenta entender a sociedade de uma forma pacífica, tá? Como que eu posso explicar isso pra você de uma forma bem simples? Na periferia, muitas vezes a pessoa vê um assalto acontecendo e age com naturalidade. Isso não é natural, né? A violência não é natural, a violência é social, mas a gente encara ela como se fosse uma coisa natural, como se acontecesse no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como uma coisa corriqueira. Tá? Um acidente de trânsito, um assalto, às vezes um assassinato. Você liga a televisão, você vê várias tragédias, né? Essas últimas 2 semanas a gente está vendo terremoto num lugar, enchente em outro, e você vai falar, de novo. Eu falei assim, de novo. A gente perde um pouco dessa humanidade por excesso de informação. Né? E a humanidade é muito importante para a ideia de transformações sociais, que é a ideia de você respeitar as outras pessoas que estão ao seu redor, tá? Então essas referências vão se perdendo, que são as referências morais, né? A moralidade, a ética, o que mais a gente pode falar aqui? A diminuição das relações humanas. A gente parece que tem relação com tanta gente, mas todas essas relações são superficiais, elas não são concretas, né? Por exemplo, você tem quantos amigos de verdade? Com quantas pessoas você fala a realidade? Para quantas pessoas você finge diariamente que você está bem? Blá, 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 blá. Então isso se torna um personagem social que hoje em dia é uma coisa totalmente considerada comum. Tá? Para o Lipovetsky, a pós-modernidade seria, na verdade, hipermodernidade. Em outros termos, a vivência de uma modernidade exacerbada, com os valores criados pela modernidade elevadas exponencialmente. A hipermodernidade não se reduz a uma cultura que contesta ou abandona os valores criados pela modernidade, mas ao contrário, até se assemelha, introduzindo novos pilares com a tecnologia, o individualismo exacerbado e o racionalismo. Falar um pouquinho de hipermodernidade, deixa eu só fechar aqui que a gente já volta. É, Eu dou aula também na escola do Estado, né? E eu dou aula para sextos e sétimos anos. E a gente está com um problema lá brutal, principalmente eu dou aula para sextos anos, né? Eu dou aula para 6 salas de sextos anos, 7 salas. E, por incrível que pareça, crianças de 11 anos, principalmente as meninas, já acham que são mulheres. E querem namorar, querem. Sabe aquela ideia de se você a trata como se ela tivesse 11 anos, aquela criança acredita que você está tratando ela com infantilidade. Ela quer ser tratada como uma adulta. Isso é um sinal da hipermodernidade. Né? Por quê? Você tem uma idade X, você tem um desenvolvimento cognitivo, isso é muito importante. O desenvolvimento cognitivo tem a ver com a sua capacidade de aprendizado. Isso vai evoluindo com o passar do tempo. Né? Hoje que vocês são jovens adultos, vocês entendem muitas coisas melhores do que quando vocês tinham 11, 12 anos, porque melhorou o cognitivo de vocês, que é a ideia de absorção de informação. E as ideias vão tendo mais sentido, né? Então, o cognitivo de vocês é de jovens de 17, 18 anos. Imagina lidar com crianças de 11 que acham que são adultas. É uma hipermodernidade, que querem usar roupas de adulto, querem ter falas de adulto, querem conversar com você coisas de adulto. Então, por exemplo, querem perguntar sobre sexo em sala de aula.
Não tenho nada contra falar sobre sexo em sala de aula, mas para crianças mais velhas, né? Tipo a idade de vocês, a gente pode até falar sobre sexualidade, uma coisa mais madura em sala de aula, sem ser pejorativo e assim por diante. Mas imagina se crianças de 11 anos querendo ter esse diálogo com você. Tá? Então fica uma coisa muito hipermoderna, como se as crianças de hoje, elas acreditam que têm capacidade de assumir valores que ainda não estão de acordo com a idade. E por mais que eu sei que alguns tenham pensando, o William é conservador, não sou, gente, mas acho que a idade ela é muito importante para determinadas fases da vida. Então não adianta acelerar processos que vão ser alcançáveis com o tempo. Então aquela coisa, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai ser adulta, então ela não precisa ser adulta hoje, se ela ainda é uma criança. Tá? Então ela tem que esperar o momento dela. Hoje em dia, talvez alguns entendam isso melhor. Eu sei que, por exemplo, alguns, aí eu dou aula desde os 13 anos de idade, quando eu tinha 13 anos também, eram espevitados, né? E hoje em dia já são mais calmos. Aí você fala, pô, quantas besteiras eu fazia lá, quantas coisas eu pensava quando eu tinha 13 anos que eram equivocadas. E hoje em dia eu vejo que faltava um pouco de maturidade, né? E a maturidade vai alcançando com o tempo. Bom, então isso tem um sinal da hipermodernidade. Outra coisa hipermoderna, né? Por exemplo, vocês não saem do celular. Isso, para quem é da minha idade, isso é terrível, porque a gente quer atenção, a gente quer que vocês prestem atenção na aula, querem que interajam com a gente, vocês estão mexendo no celular. O legal é que vocês estão interagindo, mas não é com a gente, é com outras pessoas virtualmente, né? E isso virou uma necessidade que vocês não conseguem mais se desvencilhar. Minha filha tem 10 anos, ela chega em casa, a primeira coisa que ela vai pegar no celular. Vai assistir vídeo, vai ver YouTube, vai ver um monte de coisa. Menos, às vezes ela fica aqui, minha esposa é testemunha, fica quase uma hora depois que ela chega, ela tá mexendo. Gente, Luísa vai fazer lição, Luísa vai fazer isso. Já é um sinal da hipermodernidade. Todo mundo sabe, por exemplo, minha esposa tá grávida, eu já fico pensando, pô, será que o meu próximo filho ou filha, né, vai ser também tão viciado em celular, tão viciado em televisão, como é a minha filha mais velha, porque eu fico com medo, porque isso atrapalha o desenvolvimento cognitivo, o aprendizado, a capacidade social, né? O Marcos mesmo, acho que a mãe dele bate nele para ele sair da frente do computador às vezes, senão ele não sai, senão ele não come, senão ele não toma banho. Hoje em dia ele já está mais velho, mas antigamente a gente sabia, o Marcos chegava na escola lá, e aí, Marcos, foi dormir que hora? Eu nem dormi hoje, fiquei na frente do computador a noite inteira. Ele vai falar que é mentira, mas é verdade. Quer ver? Ele vai falar, não, mentira, mentira. Eu durmo umas 10, tá? Tá. Hoje em dia, quando você tinha uns 13, 14 anos, duvido. Hoje em dia eu durmo umas Tá 10. bom Esses então, dias, ó, Marcos. ó Marcos, Olha o Chagas Edurando, ó. fecha o áudio, Marcos. Olha o Chagas Edurando, 3 horas da manhã, Não, o é porque Marcos realmente, online. antigamente eu realmente passava bastante tempo, mas hoje em dia eu não aguento mais não. Já tá com 30 anos, né? Corpinho de 17 com alma de 70 já, né? Dor Não, nas é o olho, pô. costas. De passar muito tempo com o olho na TV, não aguenta não, pô. Então, mas isso é sinais da hipermodernidade. As pessoas vão criando novos conceitos, mas esses conceitos são muito. A velocidade que eles são criados são impossíveis de você acompanhar. Eu mesmo não consigo mais acompanhar o nível de informação que vocês têm. E eu sou um cara que tem o dobro da idade de vocês, né? Que tenho 41 anos. Eu não consigo mais, eu já desisti. Tipo, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, os meninos vão dar risada. Eu gosto muito de anime japonês, né? Desde criança. Eu não consigo mais acompanhar os animes. Porque todo mês sai anime novo. Aí chega um anime novo com 150 episódios. Pô, anime é da. Como você vai assistir? Que hora você vai assistir? A história de filme, série, que são coisas que eu amo. A gente fala assim, a gente não consegue, porque é muita novidade, é muito assunto, é muita ideia. Imagina o mundo feminino que tem roupas, maquiagem, viagem. Nossa, as meninas, o mundo feminino é um pouco mais complexo que o mundo masculino. Os meninos costumam, vamos dizer assim, não é facilitar, seria mais simplificar. O mundo masculino é um pouco mais simples, o mundo feminino é um pouco mais complexo. Vamos voltar lá para os slides, senão não vai dar tempo a gente fazer tudo o que eu planejei hoje. Qual que tava? Tá, tava nesse. Eu fiz alguma coisa errada, mas tudo bem, vou voltar nesse aqui mesmo. Que eu vou ter que fazer tudo de novo aqui, ó. Apertei um botão sem querer. Eu fui sem querer querendo, tá vendo? Eu vou ter que fechar de novo e voltar de novo. Ei, William. É a idade, gente. Eu falei para vocês, eu não dou mais conta, tá? Vamos lá, tava parando aqui. Lipovetsky abandona o conceito de pós-modernidade por ser, segundo ele, excessivamente vago e desgastado.
incapaz de expressar o mundo de hoje. É visível, no mundo da economia, que não ocorreu o fim da modernidade, uma vez que seus valores permanecem vivos na globalização neoliberal e na mercantilização dos estilos de vida marcados pelo hiperconsumismo. A modernidade estaria se adequando e se integrando a novas lógicas, e essas lógicas seriam as lógicas muito pautadas em tecnologia, mundo virtual, né? Interação social em tempo real, e todo ano, assim, a gente vê novas inovações tecnológicas que trazem uma gama nova de informações, e isso, muitas vezes, se você não tiver antenado, você não consegue absorver. Tá? Bom, deixa eu ir aqui, acho que é o último slide já dessa apresentação. O François Lyotard, né, foi um filósofo francês preocupado em definir as marcas da cultura pós-moderna. Em seu livro A Condição Pós-Moderna, publicado em 79, o pensador mostra como a sociedade pós-moderna perdeu a fé nas grandes narrativas, que davam a percepção de totalidade à história, seja a percepção bíblica de tempo, iniciada na queda de Adão e que terminaria na redenção de Cristo, ou idealização iluminista e positivista do progresso, ou mesmo a noção materialística dialética marxista, segundo a qual a história, movida pelo desenvolvimento das forças produtivas, levaria ao comunismo seriam todas as concepções que caíram em descrédito. Então, por exemplo, as utopias, né, que foram tão planejadas ao longo de tantos séculos, hoje elas estão descreditadas, tá? Então, por exemplo, a gente pode dizer que a geração de vocês, acho que já a partir da minha geração, né, que é a geração Z, a gente é meio pessimista. Então, a gente tenta viver o momento, né, de uma forma talvez mais ahn, melhor do que as gerações anteriores, porque a gente não tem muita fé no futuro, tá? Essa ideia de fazer hoje em dia planos para o futuro é uma coisa muito vaga, porque a gente sabe que da hora para a noite tudo pode mudar. Né? Então, essa fé foi perdida. Então, nessa questão, o François Lyotard, ele diz que a pós-modernidade seria o fim das grandes narrativas, né? E porque você perde a fé nela. Você não tem mais, por exemplo, esperança que o comunismo vai dar certo. Você não tem mais fé e esperança que o cristianismo vai trazer a paz tão sonhada para todas as pessoas ao seu redor. Então, isso fica uma coisa na vagacidade. Né, fica alguma coisa muito desprendida, muito no campo do abstrato, ok? Bom, acho que é esse aqui, ó. A própria história teria mostrado às novas gerações o insucesso das grandes narrativas, né? Lyotard lança então uma questão: diante de tamanho descrédito, diante dos saberes, qual o sentido de se produzir ciência e conhecimento? Em outros termos, perante uma cultura da desconfiança e mergulhada em valores relativos, qual o sentido de emitir juízo acerca do que é correto ou errado, belo ou feio, bom ou mal? Para esse filósofo, tal relativismo oferece grande ameaça à civilização ocidental, construída sob princípios democráticos de justiça e liberdade. Por outro lado, um retorno aos princípios iluministas da ingênua modernidade, pensa Lyotard, já não faz sentido. Então, segundo Lyotard, que é o último pensador dessa parte da teóricos da pós-modernidade, está faltando, né, nesse momento, novas ideologias. Porque só essas novas ideologias vão poder criar capacidade de se pensar no futuro. Mas qual seria, por exemplo, quem aí quer virar comunista, salvar o mundo, todo mundo igualdade? Ninguém mais acredita, assim, acho que no ponto de vista geral, em igualdade social. Todo mundo tem um quê de pé atrás. Né? Tipo assim, por melhor que seja aquela ideia, por mais bem desenvolvida que seja, você fica receoso. Então a gente pode dizer que a geração de vocês é muito receosa. Então muitas vezes assim, você vai para pensar, pô, eu quero ter uma profissão, por exemplo, como advogado. Mas será que isso vai valer a pena? Será que eu vou mudar o mundo com isso? E às vezes é melhor você juntar as suas meia dúzia de roupas e vender miçangas na praia e ser livre. Então você vai pensar, mas essa vida, será que vai me trazer felicidade? Uma vida sem um amanhã? Será que eu tenho que fazer um planejamento? Será que eu tenho que ser uma pessoa mais segura, como assim meus pais esperam que eu seja, que eu tenha uma boa profissão, uma boa carreira, um bom salário? Então começa isso a revirar muitas vezes o subconsciente da gente e a gente fica nesse antagonismo em buscar o que é o mais concreto ou viver o abstrato.
Tá entendendo? É isso que eles vão dizer. Fica muito no campo do improvável, tá? Então, essa pós-modernidade, ela ainda não conseguiu ali criar um novo conceito que leve a um futuro considerado razoável e possível de ser realizado. E aí vocês são aquela geração que, eu vou falar uma coisa, vocês não fiquem ofendidos, que não sabe o que fazer. A geração do que não sabe o que fazer. Fica muito no campo do abstrato. Não estou falando que vocês não têm capacidade, mas a possibilidade de escolhas cria medos e vocês muitas vezes não sabem como o que querem fazer. Né? Ou quando querem fazer, ou o jeito que querem fazer. E isso vai criando amálgamas, vai criando medos, vai criando dificuldades, né? A gente diz hoje em dia brincando que todo mundo deveria ir para um psiquiatra, porque todo mundo tem problemas e tem sequelas mentais que todo mundo tem aquela, como fala, eu esqueci o nome agora, tem aquela algum problema relacionado à infância, né? Algum resquício ali, algum problema, alguma sequela de alguma coisa que aconteceu que te dá um travamento, né? E isso acaba afetando o seu futuro também, ok? Bom, vamos para a segunda parte, senão não vai dar tempo a gente fazer tudo hoje, né? Acho que vou tentar finalizar para me liberar vocês semana que vem. Ninguém quer ter aula semana que vem, né? Ou alguém quer me ver semana que vem. Se alguém falar, eu não quero ver vocês, então vamos tentar acabar isso hoje. Bom, vamos lá. Segunda parte aqui do módulo é a sociedade do conhecimento, o mundo em rede, tá? Aqui é muito mais fácil de vocês entenderem. Pô, fiz errado aqui, tá vendo? Ô, William. Aqui, vamos lá, tem que apertar aqui. Agora vai. Agora foi. Peraí, gente. Se eu soubesse a aula 7, né? Isso, é a última aula. As meninas, algumas pessoas vieram conversar comigo que tinham uma atividade que era para ser entregue ontem, eu mudei a data para semana que vem, tá? Então fica as duas últimas para semana que vem. A sociedade do conhecimento, o mundo em rede, tá? Gente, nós vivemos uma sociedade capitalista que nos últimos 70 anos, né, pós Segunda Guerra Mundial, passou por grandes transformações. Situações que demorariam talvez séculos para se resolveram em décadas, tá? Claro que o resultado, né, você conseguir resolver esses problemas, não quer dizer que não vai surgir problemas novos, tá? Então são problemas mais atuais. A cada geração nós temos problemas novos, atuais, que a gente não sabe muitas vezes como resolver, como tentar ali viver com esses problemas, tá? Então a capacidade, hoje em dia, igual eu falei na última parte, vocês são uma sociedade que está mergulhada em informação, né? E esse excesso de informação, muitas vezes, esse excesso de tecnologia, pode trazer alguns problemas, tá? Nesse sentido, então, por exemplo, hoje em dia a agricultura está perdendo a, a importância, a indústria está perdendo importância, porque elas estão sendo substituídas pela tecnologia. Tá? Características de uma sociedade do conhecimento, né? Na sociedade industrial, havia o objetivo de se produzir cada vez mais produtos massificados para um número crescente de consumidores. Na sociedade pós-industrial ou do conhecimento, o foco é outro, é produzir informação contínua para um determinado segmento de consumidores. Qual é a profissão que mais cresceu nos últimos 10 anos? Influenciador digital, que são pessoas que criam conteúdo. Então, influenciador, a pessoa cria conteúdo dentro de uma área de conhecimento, tá? Ela está produzindo inovação contínua, tá? Para crescentes consumidores. Então, é a profissão dos últimos 10 anos, influenciador digital, tá? Enquanto na sociedade industrial valorizava-se a produção em termos quantitativos, na sociedade do conhecimento valoriza sobretudo a produção em termos qualitativos. Então, hoje em dia, nós não damos muito valor pela quantidade e damos mais valor, então, para a qualidade. Ainda no que diz respeito à sociedade do conhecimento, o trabalho braçal tornou-se anacrônico. Quer dizer, você falar com. Ah, tem um amigo meu que é pedreiro. Você vai falar, meu, você tem um amigo que é pedreiro? Hoje em dia,
Ah, eu tenho um amigo meu que faz marceneiro. Pô, marceneiro hoje em dia, né? O cara ainda tá lá com preguinho, com martelo, né? É uma coisa muito anacrônica. Então, o trabalho braçal, ele é uma coisa ultrapassada para vocês. Ninguém aí na escola acho que pensa em fazer um trabalho braçal. Ser artesão, por exemplo, né? E assim por diante. Tornou-se anacrônico, muitas profissões não existem mais ou deixarão de existir em breve. Diante da adoção de novas tecnologias, os empregos em oferta exigem elevado grau de escolaridade e qualificação. Já pararam para pensar, alguns de vocês, que a profissão que vocês podem ter escolhido daqui a 20 anos não exista mais? Né? Verifica-se também uma nova forma de concentração de renda. Pessoas desqualificadas perderam participação percentual na renda, enquanto a população de elevada escolaridade viu crescer a participação na renda de forma sensível e significativa. Então, aqui ele está querendo dizer que se essa pessoa hoje em dia ela quer ter uma ascensão econômica, o método ainda mais seguro é o método da educação qualitativa. Então, dependendo da profissão que você alcance, vai conseguir ter um lucro, né? Vai conseguir ter uma qualificação econômica. Dependendo da profissão, tipo, o professor está lascado, tá? Hoje em dia, até os professores não orientam muito seus alunos a serem professores. A gente deve falar, ai, meu Deus, você não sabe o que você está conseguindo para sua cabeça. Às vezes eu zoo Elisaldo. Falei assim, era isso que você queria depois de 10 anos, que eu dei aula para o Elisaldo, né? Aí a gente fala, pô, Elisaldo, não, eu quero fazer educação. Filho. Pô, cara, você quer ser professor, mano. Aí eu fico imaginando eu, o Renato, né, que deu aula a Tânia, 10 anos depois, o Elisaldro dando aula, eu falei, e aí, era tudo que você imaginava? E o Elisaldro é um cara super dedicado, escreve livro, faz pesquisa, ele sai muito da área de educação física, vai estudar novas metodologias, é um cara super aplicadaço. Quem vê ele ali desbochado, brincalhão com aquela roupa do Palmeiras feia, ele é um cara muito dedicado, cara. Só não sabe escolher time, mas tudo bem. As organizações empresariais mais bem-sucedidas e de maior valor na sociedade do conhecimento não são as que possuem extensas fábricas ou grandes somas em ativos, isto é, em patrimônio material, mas as que detêm capital intelectual. Então, hoje em dia, mais vale para a empresa bons funcionários, bem qualificados, do que muitas empresas, muitas fábricas. A perícia e o conhecimento estão entranhadas na organização empresarial contemporânea e essa é reconhecida pela capacidade de produzir inovação. Assim, na sociedade do conhecimento, as relações de alianças e parcerias, em geral, são pautadas por troca de conhecimento. Tá? Deixa eu ver outra aqui, deixa eu ver outra parte que eu tinha separado, antes que eu esqueça. Bom, sociedade em rede, né? Vocês sabem que a sociedade de vocês é uma sociedade que é uma coisa absurda, né? Os últimos 5 anos. Você ia antigamente no médico, e o médico te passava uma receita que você não entendia o que o médico escrevia. E você ia lá no farmacêutico, o farmacêutico tinha que decifrar aquele código Morse. Hoje em dia não, né? O médico já está lá no computador, fica perguntando quais são os seus sintomas e já vai receitando ali. Muitas vezes ele nem te desanima fisicamente. E ali já, bom, vou te dar aqui um remedinho, já sai ali totalmente digitado, ele só assina, carimba, você leva lá na farmácia, o cara não precisa nem mais. Professor, ó, não vou mentir para vocês, na escola, no estado agora a gente tem que usar televisão, computador, um monte de coisa lá, um monte de farafernália. Tem professor que não está usando, porque não conseguiu acompanhar. E a molecada, a sociedade em rede. Eles estão tentando, nas escolas do estado, tirar as lições de casa, né, em caderno, e eles fazem lição de casa no aplicativo, respondendo algumas perguntas, etc e tal, e eles mandam a resposta, a gente pode ver online. Tipo como que era o Classroom para vocês, que era mais dinâmico, né? Eu acho o ProESC um pouco travado. Ele trava demais. Trava demais no sentido que é mais difícil a gente trocar informações com vocês. Acho que pelo Classroom era mais dinâmico, tá? Gente, eu tô criticando a dinâmica do ProESC, não a capacidade do ProESC, tá? Depois vocês acabam comigo aí e eu fico lascado. Lembra-se que tudo que a gente está fazendo está sendo gravado e pode ser usado contra você num tribunal. Então, assim, o ProESC é muito bom, mas acho que é aquela dinâmica. Por exemplo, hoje eu estava corrigindo trabalhos e uma aluna fez uma coisa errada, eu não podia digitar para ela o que ela fez de errado. Lá no Classroom a gente conseguia, é isso que eu estou querendo dizer. Então, perdi um pouco dessa dinâmica. Principalmente com vocês, que eu não vejo vocês muito, né? Então, muitos de vocês, hoje em dia, por mais que vocês tenham uma profissão considerada tradicional, vai ter que saber mexer com o computador. Lembra aquelas brigas que eu dava com alguns aí no oitavo, no nono, no primeiro? Ó, tem que aprender a usar computador, vocês vão ter que usar. Hoje até uma caixa de mercado tem que saber computação, senão ela não vai conseguir emprego. Porque tem que saber digitar, entrada e saída ali, calcular, blá, blá, blá. Sociedade em rede, tá? E é legal que assim, né? Hoje se você vai lá no médico e tira um raio-x,
Antigamente você saía com aquela pastona gigante, um envelope gigante, desse tamanho, com raio-x para você entregar para o médico. Hoje você fala para o médico só puxa lá o seu nome, já aparece o raio-x na tela do computador para ele. Isso é sociedade em rede. E isso vai cada vez ficar maior, tá? Assim, já foi tentado algumas vezes, mas não deu bons resultados. Por exemplo, substituir professor por telas de computador, telas de televisão. Vocês viveram a pandemia, vocês viram que por melhor que seja, não é a mesma dinâmica uma aula online do que uma aula presencial. Então, a gente sabe que a absorção de conteúdo por uma aula online presencial muito melhor que online. Vocês vão fazer faculdade ano que vem, vai ter alguma aula online, né? Vai ter alguma aula online. E aí, escolhido da vez fui eu e o Renato, né? Física, filosofia e sociologia. Talvez ano que vem seja só filosofia ou sociologia, não sei, dependendo da escola. E aí você vai ter que ter aula online. Se você não saber estar em rede, entregar trabalhos online, vocês não vão conseguir. Agora imagina vocês explicando isso, eu sei que isso já passou para vocês em algum momento, explicar para os pais de vocês. Pai, preciso postar um trabalho, não estou conseguindo. Seu pai não sabe nada, não manja nada de internet, não manja nada de rede social, não manja nada de programação. Está lascado, né? Então a sociedade hoje em dia é uma sociedade que cada vez mais ela fica online, tá? A ideia de tipo, as pessoas trabalharem de casa, sair cada vez menos. Outra coisa que é muito em rede, para mim isso foi muito bom. Mas, por exemplo, há 20 anos atrás, você tinha que ir na pizzaria comprar pizza e levar para casa para comer. Hoje em dia, você entra no aplicativo no seu celular, você pede, você já paga e um motoboy vem entregar na sua casa. Hoje em dia, antigamente você tinha que pegar táxi. Hoje em dia você chama um carro de aplicativo também, vai te pegar em casa. Tudo isso é uma sociedade em rede, uma sociedade muito mais dinâmica, né? Tava até brincando com a Raíssa, a Leana e a Souza tava parado na escola, acho que foi anteontem, né? Segunda-feira, né? Falei, então perdi, não, tô esperando um aplicativo, carro de aplicativo, aí você tá esperando um Uber para ir para casa. Elas iam rachar um Uber. Gente, isso são novidades, né? São coisas que as gerações anteriores penam muito para entender, porque é uma sociedade que está mudando cada vez mais rápido, ok? Bom, finalizando por aqui, vamos fazer chamada, tá? Vou parar a gravação.